Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente tá aqui, chegando na nossa reta final, mas eu trouxe um assunto que foi o mais pedido do ano de 2019. E qual foi esse tema? O que me pediram, hein? Deixa eu ver se você sabe. Isso mesmo, foi a autossabotagem. Essa foi a frase que eu mais ouvi. Como vencer a autossabotagem? O que eu faço para sair desse ciclo da sabotagem? Eu não consigo vencer. Por que eu estou sempre me enganando, Sayonara? Me ajuda. Eu acho que eu estou me sabotando. Eu acho que eu estou me enganando. E sabotagem o que é? Né? O significado da palavra sabotagem é esse mesmo, engano. Isso mesmo. Então, se você está se auto-sabotando, você está se auto-enganando, né? Autoconfiança, a confiança que eu tenho em mim, tá? Ok? Então, quando eu tenho a palavra auto, eu estou falando de mim mesmo. Autossabotagem é a sabotagem que eu mesmo estou tendo. Eu mesmo estou me enganando. Não é ninguém que está me enganando. Sou eu mesma me enganando. E vamos entender um pouquinho sobre esse tema, a autossabotagem, que a gente vai colocar aí como algumas etapas, né? A sabotagem, ela acontece em etapas. É como se fosse um ciclo, né? Algumas pessoas chamam até o ciclo da autossabotagem, né? A sabotagem em etapas, as etapas da autossabotagem, porque são emoções, tá? Eu vou colocar emoções, a gente poderia colocar sentimentos, mas vamos colocar emoções que todas que estão envolvidas aí nessa autossabotagem são emoções negativas e muito prejudiciais à nossa vida, à nossa saúde física, à nossa saúde emocional, nos levando a doenças, sendo responsável inclusive por doenças como câncer, porque o câncer nada mais é do que a destruição das nossas células, é uma doença degenerativa, e se você tem e se você vive nesse ciclo da autossabotagem, consequentemente você é uma pessoa também que traz muito ressentimento guardado aí dentro de você. E a gente teve uma aula grande sobre o ressentimento e remorso, e eu disponibilizei na plataforma, né, do Instituto Vida, do Life Institute, eu disponibilizei free, de graça, e muitas pessoas tiveram acesso. Foi maravilhoso o retorno que a gente teve, foi ótimo, as pessoas aprenderam, né, se abençoaram com esses ensinamentos, foi muito bom. E hoje eu quero falar para você aqui que está aí no nosso mês de dezembro, recebendo tantas chaves, recebendo tantas estratégias, né, para transformar esse finalzinho aí de 2019 e chegar no 2020 aí transformada. Fala assim, mas não dá mais tempo. Não dá tempo de quê? Que tempo você está falando? O dia de hoje é o dia de hoje, amanhã é outro dia. O que me importa é hoje, amanhã não me importa. O que me importa é o dia de hoje, e eu vou fazer no dia de hoje tudo que estiver ao meu alcance. Ok? Então vamos entender um pouquinho do que é essa autossabotagem, e você vai pensar, eu sou essa pessoa que estou vivendo isso, eu estou passando por esse processo na minha vida, o que é que está acontecendo na minha vida, eu preciso entender. E eu quero que você entenda. Eu quero muito que você entenda para você se fortalecer e você entrar em 2020 aí com novas estratégias e não deixar determinadas coisas te paralisar, ok? Então vamos entender um pouquinho. Eu dividi esse vídeo entre hoje e amanhã. Eu acredito que amanhã eu consigo fechar aqui e a gente faz aí esse bloquinho de autossabotagem, porque se fizer um vídeo só ele vai ficar muito extenso, fica cansativo. E eu quero que você assimile, né, como um papinha de neném, cada pedacinho, cada videozinho que você vai aí degustando, vá colocando em prática para você ver alguma coisa acontecer.
ok? Então vamos lá. Eu disse que ele tem no seu componente, ele é composto, né? Seus componentes são emoções negativas. E ele começa com uma primeira emoção muito negativa chamada medo. O medo é o primeiro sentimento negativo que faz parte desse ciclo da autossabotagem. E eu tenho medo. Medo de quê? As pessoas falam assim, eu tenho muito medo. E eu pergunto, medo de quê? Eu não sei explicar, sabe? Mas sei lá, é medo. E elas começam a falar, né? É o medo de fracassar, é o medo de decepcionar, é o medo de não ser uma boa filha, é o medo de não ser uma boa mãe, é o medo de não ser uma boa esposa, é o medo de não ir bem no trabalho, é o medo de começar uma faculdade e não conseguir, por exemplo, concluir. Então você prefere nem entrar. Você acha que isso não é para você. Eu gostaria muito de estudar, mas isso não é para mim, não. Eu tenho medo, então eu evito dar de cara com aquilo que me desafia. Eu tenho medo, né? E se eu entro, todo mundo sabe que eu entrei e aí eu não consigo concluir uma faculdade, eu prefiro nem entrar, entendeu? É o medo de não conseguir, é o medo de não ser aceito, é o medo de não ser aprovada, é o medo de não ser elogiado, é o medo. E o medo é a nossa emoção negativa que também está um pouco relacionado com a nossa sobrevivência, né? Com um outro lado aí da nossa defesa, mas a gente não vai falar disso não. Eu só quero, o lado positivo do medo, que por exemplo, se você tem medo de entrar no mar, certamente você não vai morrer afogado, porque lá você não vai se jogar. O cara que não tem medo, ele se joga mesmo sem saber nadar, pode se salvar e também pode morrer. Né? Então o medo ele também tem um quê de proteção. Mas aqui, especificamente nesse quadro, o medo ele é paralisante. Ele te paralisa e não te deixa ir para um segundo nível, para um nível mais alto. Ele te paralisa aqui e você não vai para lugar nenhum. Por causa desse medo entra um segundo elemento, que é o elemento da perda. Eu sempre tenho medo e esse medo está relacionado à perda. Eu vou perder alguma coisa. Então vamos analisar aqui. Algumas crianças, lá na sua primeira infância, elas foram vivendo e com muitos elementos medo. Por exemplo, não vai lá no quarto que está escuro. Ó, tem um bicho papão lá, vai te pegar. Tá botando medo na criança. Ela tá ficando assustada. Daqui a pouco ela já tá adolescente e não dorme com luz do quarto apagada. Se você fizer isso assim, eu vou te quebrar todo, eu vou te bater. Então a criança, o adolescente fica apavorado com aquele pai, com aquela mãe. E esse medo, né? Que é um medo de perder. Perder o quê? Perder os benefícios que meu pai ou minha mãe pode me dar, lá quando eu estou na infância, ele vai progredir para o segundo nível, né? Então eu vou passar para o segundo nível. Qual é o segundo nível? Vai ser o nível, eu vou chegar, por exemplo, eu tenho medo de chegar no final do ano, aí eu perdi para os meus amigos, eles passam de ano e eu não. Entendeu? Então, quem tem medo de perder alguma coisa. Porém, anota isso aí que é muito importante. Na maioria das vezes, eu tenho medo de perder aquilo que eu não tenho. Vou falar mais uma vez. Na maioria das vezes, eu tenho medo de perder aquilo que eu nem tenho. Perder aquilo que eu nunca tive. Vou explicar. Eu tenho medo, por exemplo, de me casar e me divorciar. Mas eu nem me casei. Ah, mas a minha mãe foi casada, minha mãe é divorciada, minha tia foi casada, minha tia é divorciada, minha avó foi casada, minha avó divorciou. Eu não quero nem me casar porque eu não quero me divorciar. Eu tenho medo de ter filhos, então eu prefiro não ter, porque eu não gostei
da forma como eu fui criada, da forma como eu vi minha mãe criar meus irmãos, minhas irmãs. Então eu não quero ter filho porque eu tenho medo. Eu tenho medo de perder a mão disso e não saber fazer da forma correta. Então, pelo medo de perder e perder aquilo que você nem tem ainda, você acaba se auto-sabotando. E quando eu tenho esse medo de perder o que eu não tenho, e eu estou me auto-sabotando, eu gero em mim uma culpa, que vai ser o meu terceiro elemento. Então eu tenho culpa. Eu tenho culpa porque eu não passei de ano, eu tenho culpa porque eu tô gorda, eu tenho culpa porque eu tô magra, eu tenho culpa porque eu sou assim, porque eu não tenho autoconfiança, a culpa é minha, porque alguém botou essa culpa em você também. E você carregou essa culpa. A culpa é sua, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, eu vou abrir aspas aqui, para a gente dar uma atenção aqui para as crianças, né? Se você tem criança pequena em casa, cuidado com o que você anda gerando, colocando dentro das suas crianças. Por quê? É o que vai sendo colocado dentro das crianças, principalmente na primeira infância, que vai de 0 a 7 anos, o que está sendo colocado ali dentro está gerando nessas crianças um sentimento que não vai desembocar agora, mas que vai desembocar lá no futuro. Lá nas suas relações no futuro. Aí as coisas vão começar a desembocar na vida dela e ela não vai saber nem por quê. Porque ela é uma pessoa tão insegura, porque ela é uma pessoa que não consegue se relacionar com ninguém, porque ela é uma pessoa que está sempre em situações difíceis. E aí, para fechar aqui esse quadro, e amanhã a gente continua, então eu tenho esse medo eu tenho uma perda, é o medo de perder alguma coisa, dessa perda eu tenho uma culpa muito grande, eu estou sempre me culpando de tudo, né? A culpa é minha, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Essa culpa vai me gerando uma angústia e isso vai me gerar outros problemas. E a gente vai falar mais disso amanhã. E essa culpa vai me gerar uma raiva. Quando eu gero essa raiva, depois desse ciclo, essa raiva me leva a rodar no ciclo novamente. Eu tenho raiva e aí eu vou e faço tudo que eu não devia fazer. Eu tenho raiva porque eu não consigo emagrecer, então eu vou lá e como mais ainda. Eu tenho raiva porque eu não passei de ano, então agora eu não estudo mesmo. Eu tenho raiva porque eu tive um problema no relacionamento, então agora eu vou ter problema com todo mundo. E essa raiva, ao invés de te tirar dali, ela vai te afundando mais ainda. Ok? Fica ligado amanhã, porque a gente vai continuar aqui falando desse assunto ainda. O ciclo da autossabotagem e o quanto você pode aprender sobre isso, e eu vou deixar esses vídeos aqui para você compartilhar com as pessoas que você ama. Por favor, deixa seu like, isso é muito importante para mim, tá bom? Um beijo grande para você, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Bate aqui, high five, bye bye, tchau, tchau.